Depois dessa demissão do Tite do Flamengo, né, eu acho que a gente teve um choque de realidade um tanto quanto grande do quão crítica é a situação dos treinadores brasileiros no mercado no geral, até mesmo no nosso próprio país. Mas, cara, será que a gente ainda tem uma luz no fim do túnel? Será que essa situação crítica dos treinadores brasileiros tem uma solução? Bem, de início aqui é muito bom eu pontuar, né, que faz muito tempo que os treinadores brasileiros eles não têm um grande protagonismo no mercado internacional, vamos colocar assim, né. As últimas duas experiências que a gente teve realmente de técnicos brasileiros renomados, participando do futebol europeu e tendo realmente protagonismo, foram com o Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, que foi um completo fracasso, e com o Filipão, antes na seleção de Portugal e posteriormente no Chelsea, onde na seleção de Portugal ele fez um excelente trabalho, e no Chelsea acabou sendo também um fracasso. E desde então, a única experiência brasileira que a gente realmente teve na Europa foi do Silvinho, né? O único treinador que ele realmente conseguiu chegar nesse alto patamar europeu, né, do mercado, né, que é afinal o grande ponto, o ápice de um treinador, né, fazendo um trabalho terrível no Lyon e mais recentemente fazendo um trabalho decente, vamos colocar assim, na Albânia, que conseguiu levar o time à sua primeira Eurocopa na história. Mas fora isso, a gente não tem treinadores brasileiros com uma grande reputação, muito diferentemente dos nossos vizinhos, por exemplo, que são os argentinos, os uruguaios, que são escolas de treinadores realmente que têm um protagonismo um pouquinho maior. Cara, quantos treinadores argentinos a gente tem na Europa? Pochettino, Simeone, Bielsa, a gente tem muitas opções realmente de treinadores argentinos renomados que fizeram grandes trabalhos na Europa. E isso aí já aponta naturalmente por uma decadência do mercado brasileiro. Os treinadores brasileiros eles pararam muito no tempo, lá na década de 90, no início dos anos 2000, e sentaram numa soberba de nós somos o melhor país no futebol, nós não temos que evoluir, a gente não tem que seguir a evolução técnica que os outros países eles vêm fazendo, e por aí vai. E aí a gente chegou nessa situação que a gente está hoje em dia, com treinadores brasileiros extremamente ultrapassados, perdendo o mercado nacional que anteriormente eles dominavam, né, para treinadores estrangeiros, né, portugueses, argentinos, uruguaios e por aí vai. Cara, a gente tinha um discurso aqui no Brasil, principalmente entre 2015 e 2020 mais ou menos, quando você percebia que os treinadores brasileiros estavam ficando um pouquinho atrás quanto ao resto do continente em questão tática. E você sempre tinha aquele discurso, né, muito contra os estrangeiros virem ao mercado brasileiro. E eu sinto que os treinadores eles tinham plena noção de que quando um europeu entrasse aqui no Brasil, isso seria só o abrir realmente dos portões para muitos mais virem. Porque a diferença tática é gigantesca. A gente tem o Abel Ferreira, que é um treinador português mediano, fora do Brasil, né, vamos colocar assim, que estava no PAOK da Grécia, fazendo um trabalho decente, chegando e basicamente monopolizando o futebol brasileiro desde então. Ganhando 2 Libertadores, 2 brasileiros, tá brigando pelo terceiro brasileiro seguido, né? Sem falar de uma constância, uma força psicológica gigantesca. O Jorge Jesus, que foi, vamos colocar assim, o precursor de todos, né? Que veio aqui e ganhou aquela Libertadores, aquele brasileiro com o Flamengo, jogando futebol mágico. E desde então, muitos mais. Hoje, mais da metade dos treinadores da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, são treinadores estrangeiros. A minoria são de brasileiros. E esses brasileiros só tem exceção, né? Assim, o Tite, que era, vamos colocar assim, a nossa esperança, o nosso olhar de treinador de elite aqui no futebol brasileiro, ele foi pro Flamengo, o time com o melhor orçamento e muito provavelmente o maior potencial aqui no futebol brasileiro no nosso contexto atual. Ele fez um trabalho pífio. Ele foi engolido por outros treinadores e assim, mostrando um atraso tático, um negacionismo quanto ao jogo, né, o que o campo gritava, dando entrevistas pós-jogos mentirosas, né, falando que o time ele desempenhou bem, quando você visivelmente percebeu que o Flamengo ele não jogou rigorosamente nada. E cara, ver talvez a nossa esperança, né, o melhor treinador brasileiro talvez da última década, ter esse fim e assim, demonstrando esse atraso tático gigantesco, eu acho que foi definitivamente um choque de realidade pra gente. E não só o Tite, vamos colocar talvez o segundo treinador mais capacitado desses últimos 10 anos, que talvez seja o Dorival Júnior. Ele briga ali com o Renato Gaúcho, mas vamos pegar o exemplo do Renato, cara, ele também foi engolido no Flamengo e desde então não é cogitado pra nada. E o Dorival, cara, ele conseguiu pegar esse Flamengo que queimou tanto o Tite quanto o Renato Gaúcho e fez um bom trabalho, ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, depois foi pro São Paulo também, ganhou a Copa do Brasil. E aí esse treinador, ele chega na seleção brasileira
e mostra o atraso tático de Tite, de Renato Gaúcho, assim, uma dificuldade de ver o que o campo ele tá gritando e escalar um time, melhorar o time, arriscar, tentar táticas novas. Cara, é um desespero inacreditável, porque o futebol brasileiro está estagnado na década de 90, na década de 2000, pelo menos nesse quesito de técnicos. Enquanto o resto da América do Sul e até o futebol brasileiro, só que em outras áreas como administração e por aí vai, vão evoluindo, os técnicos brasileiros estão ficando para trás, estão ficando obsoletos e cada vez mais eles vão sendo substituídos. E assim, eu vejo uma pequena esperança na próxima geração que tá vindo. A gente tem ainda treinadores dessa geração de Tite, de Renato Gaúcho, de Dorival Júnior, que talvez consigam dar essa volta por cima, talvez, né, aceitando que eles têm que aprender, que eles não são o exemplo ao mundo mais, né, diferentemente dos anos 2000, por exemplo, né, eles podem dar uma volta por cima. Eu vejo, por exemplo, o Roger Machado, né, desde que ele chegou no Inter, ele tá fazendo uma campanha de recuperação excelente com o Internacional, mostrando realmente uma consistência tática de jogo muito boa. O Internacional ele joga um bom futebol e está 8 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. E muito disso passa pelo trabalho do seu treinador, que é o Roger Machado. Só que, cara, ainda assim, é um pouquinho atrás, sabe? Não passa tanta confiança, embora eu veja que ele tenha capacidade para evoluir. Então, eu vejo que a gente tem uma mínima busca por mudança. Só que a minha maior esperança ela é depositada nessa próxima geração. A gente tem jogadores, né, brasileiros que agora estão voltando para o Brasil, se aposentando e começando esse processo de realmente profissionalização para virarem técnicos, que tem um respaldo, tem um respeito na Europa que pode ser essencial para eles conseguirem se reinventar nesse mercado e talvez melhorar a reputação brasileira pro resto do mundo. Mudar esse olhar muito negativo quanto aos técnicos brasileiros e mostrar que a gente está evoluindo. E assim, eu tenho exemplos claros, e para mim os dois maiores são Filipe Luís, que recentemente foi oficializado como treinador do Flamengo, né? Pelo jeito não é mais interino, muito nebulosa essa história do Filipe Luís assumir o Flamengo, né? Mas pro resto do ano ele será o técnico do Flamengo, então eu vou tratar ele aqui como técnico do Flamengo. E do outro lado, um jogador que ainda está em atividade, porém que tem esse plano de carreira que seria, por exemplo, o Thiago Silva. São dois jogadores que eles têm uma história, têm um respaldo, têm um respeito do futebol europeu muito grande pelo que eles fizeram, pelo que eles jogaram, por tudo que eles conquistaram no velho continente. E assim, eu vou falar mais do Filipe Luís, porque o Thiago Silva ele ainda tá jogando, esse projeto dele realmente virar técnico é um pouquinho mais embrionário. Só que falando do Filipe Luís mesmo, dando foco nele, porque ele é a minha maior esperança para dessa volta por cima. Cara, é um treinador que há uma década ele vem se preparando para realmente virar treinador. Ele tem esse plano de carreira, de pensar, tá bom, eu vou aposentar do futebol com uns 35, 36 anos, então eu preciso ter um planejamento para depois, o que eu vou fazer com a minha vida depois. E cara, você já tinha notícias, quando o Filipe Luís tinha 26 anos, ainda estava no Atlético de Madrid, dele anotando os treinos do Simeone, aprendendo com o Simeone, que é um treinador, cara, renomadíssimo e que tem muito a se aprender e muito a tirar dele, com um esquema defensivo realmente muito forte. Se o ataque do Simeone ele não é tão bom e deixa até a desejar, a defesa dele é sensacional, cara. E aí quando ele volta pro Flamengo, você tem juntamente com ele a chegada do Jorge Jesus. E aí também você tem histórias dele aprendendo com o Jorge Jesus, conversando, anotando táticas, treinos. E assim, é um jogador que ele já passou por muitos técnicos, já teve muitas experiências, teve, por exemplo, experiência com o próprio Tite, quando ele estava no seu auge, vamos colocar assim, né, na Seleção Brasileira em 2016, 2017. Então, ele conseguiu recolher muitas coisas de vários treinadores. E isso é o que me dá a maior esperança quanto ao Filipe Luís. É um cara estudado, é um cara competente, é um cara que tem esse plano de carreira. Ele não quer dar um passo maior do que a perna. Ele se planeja muito bem. Ele assumiu o Sub-20 do Flamengo e já conseguiu fazer uma conquista inédita que foi o Mundial Sub-20. Com o time ele jogando futebol muito ofensivo e muito agradável, vamos colocar assim. Então, é um treinador muito promissor, que tem muito a apresentar e, por ter essa reputação fora do Brasil, talvez ganhe chances. E, cara, isso é essencial para o nosso futebol brasileiro. Porque a gente precisa de um cara que ele vai quebrar essa sequência terrível de treinadores que são teimosos, que não querem trabalhar, né, não querem aceitar o novo, aceitar as táticas novas que a Europa ela introduziu no futebol. O Brasil ele não é mais a referência de como se tocar futebol. Você tem países europeus como França, como Inglaterra, como Alemanha, que tocam essa questão muito melhor que o Brasil. O Brasil ele tem um talento, mas muitas vezes o que está acima do talento, que no caso é a tática, que vai condensar todo aquele talento num time campeão, a gente não tem. E outros países que têm muito menos talento que a gente, como são esses exemplos que eu acabei de citar,
eles conseguem, com essa tática, compensar o talento do Brasil e vencer a nossa seleção. Então, talvez você tenha um treinador assim que estudou, que vai estar aberto a essas novas ideias do continente europeu, é essencial, tanto para você servir de inspiração para os treinadores da próxima geração já, né? Cara, o Filipe Luiz é a próxima geração que tá vindo agora. Cara, a geração futura pode muito bem se inspirar, no caso de sucesso do Filipe Luiz, né? Caso esse sucesso venha, para realmente se abrir as ideias do futebol europeu, para revolucionar a forma com que os treinadores brasileiros eles tocam os seus trabalhos. Cara, a gente tem treinadores de segunda prateleira da Europa destruindo o futebol brasileiro. A gente tem alguns treinadores argentinos, por exemplo, como é o exemplo do Ramon Dias no Corinthians, que já estão mais no fim de carreira, porém ainda assim, por já terem um avanço tático, destroem aqui e conseguem montar times competitivos. Isso só demonstra a diferença de nível, né, realmente, do futebol praticado lá e aqui. A diferença da tática de lá e daqui. Então, cara, um treinador que tem esse respaldo, que pode talvez chegar num clube europeu, como eu falei, por conta desse respaldo, e absorver essas novas ideias, depois fazer cursos, chegar talvez na seleção brasileira, servir de exemplo, é essencial para que o futebol brasileiro ele evolua. E como eu disse, cara, eu boto todas as minhas fichas no Filipe Luiz. Por isso que me preocupa muito ele talvez assumir o Flamengo de forma precoce. Tudo bem que, como eu falei aqui, ele é um cara que planeja muito a sua carreira, então eu não imagino que ele esteja assumindo o Flamengo numa situação em que ele se sinta vulnerável. Eu acho que ele tá muito confiante. E eu também acho que tem muito para dar certo, cara. É um treinador que, como eu disse, tem um repertório absurdo e já vinha mostrando isso no Sub-20. Claro, você tem uma grande diferença, né, trabalhar no Sub-20 e trabalhar no elenco principal do Flamengo, trabalhar com jogadores que você, há 2 anos atrás, era companheiro. Eu não sei como ele vai lidar com essa questão do vestiário e por aí vai. Só que é um cara que ele tem muito potencial. E me preocupa muito, talvez, esse potencial de se queimado num fim de ano ruim, por conta de uma herança de um trabalho ruim, que a culpa não é dele. Então, eu acho que esse vídeo, ele é muito para falar também do Filipe Luiz. Porque eu acho que ele pode abrir uma porta essencial pro futebol brasileiro. E a gente tem que ir com calma com ele. Porque, cara, é um treinador que tem 1 ano de experiência, vamos colocar assim, realmente sendo um treinador. E eu acho que ele tem um potencial absurdo, que caso toda essa pressão recaia sobre ele, pode matar talvez o nosso técnico mais promissor nos últimos anos. O único técnico que talvez consiga revolucionar o cenário brasileiro e coloque-nos novamente no topo. Não no topo, porque eu acho que a gente não vai chegar lá, né, porque a gente não cria as ideias. Mas em uma categoria competente e que a gente vai conseguir competir com os treinadores europeus. Que os treinadores brasileiros vão realmente conseguir se reinventar e talvez mudar esse cenário de muitos treinadores europeus no Brasil. Eu vejo que esse é um cenário que ele é possível de existir. E vai muito depender desse trabalho do Filipe Luiz agora no Flamengo. Porque se for um sucesso absoluto, cara, sabe-se lá o que o Filipe Luiz ele vai fazer, o que ele vai criar realmente de herança pro futebol brasileiro. Eu acho que pode ser algo muito grande. E também eu acho que é por isso que a gente tem que analisar todo esse cenário com muito cuidado. Então, no mais é isso. Eu queria abordar um pouco mais a questão dos técnicos, porque, cara, realmente me espantou o quão ruim foi o trabalho do Tite no Flamengo. Era um treinador que eu tinha muitas esperanças e que eu achei que ia monopolizar o futebol brasileiro. Só que foi o completo oposto. O Flamengo ele não desempenhou nada e foi completamente engolido pelas táticas novas, realmente, dos outros treinadores. Então, eu acho que agora sobrou para essa nova geração e para até a geração atual daqueles treinadores que estão arriscando e se reinventando, tentar mudar esse cenário. Tentar, novamente, colocar os treinadores brasileiros, talvez no topo ou brigando nesse topo, de referência realmente tática. Eu acho que isso é possível acontecer. Só que os caras têm que começar a trabalhar. Eu acho que talvez o pontapé inicial seja com o Filipe Luiz agora no Flamengo. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui no canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.